Boa noite, graça e paz a todos. Tudo bem, meus irmãos? Graças a Deus. Nós vamos dar início agora a mais uma transmissão ao vivo pela nossa igreja sede, a Igreja Mensageiros de Deus. O nosso culto de quarta-feira. E com você hoje, Bispo Alexandre, a paz. Tudo bem, meus irmãos? Eu quero já nesse momento convidar todos a estar nos ajudando aí, compartilhar e agora abrir uma sala, compartilhar a notícia que o culto dessa quarta-feira já começou. Nós vamos dar início ao culto. Nós estamos em culto agora nesse momento. É através da live, é ao vivo, é por uma transmissão via internet. Mas é culto. Amém, meus filhos? Então vamos nessa noite em nome de Jesus, já está falando aí, chamando os nossos irmãos, já tem gente entrando aí, ó, tem gente aí, a irmã Márcia, a irmã Adriana, glória a Deus, aleluia. O irmão Lucas também acabei de ver aí que está entrando, quero mandar a paz a todos aí, em nome de Jesus, hein? Eu comecei já para estar aí, compartilhando aí com todo o pessoal aí a respeito dessa live. Tá bom? Nós estamos no culto, é o culto da semana, é o primeiro culto aqui dessa semana, domingo teve o primeiro, hoje, quarta-feira, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, a irmã Selma também já está aí conosco também, Lucas, paz seja convosco, amém, queridos? Que Deus venha abençoar e honrar a todos, em nome de Jesus. Então, nós vamos dar início, hoje eu quero falar sobre um tema, que eu tenho conversado com bastante pessoas na rua, com irmãos, não só da nossa igreja, mas vários irmãos, né, de outras denominações, né, de outras igrejas. E a frase que nós temos ouvido bastante, que as pessoas estão falando bastante, a frase é: quando vai voltar o culto? Quando vai ter culto de novo? Tô com saudade de ir no culto. Que saudade que eu tô da igreja. Eu queria ir no culto. Talvez até você, provavelmente, já tenha falado dessa forma, dessa maneira. Então, o que eu vou falar hoje, vamos buscar entender uma coisa. O que é culto à luz da Bíblia? O que significa culto? Você está entendendo? Esse vai ser a palavra dessa noite. Só que antes de nós darmos início à ministração da palavra, eu quero fazer uma oração. E eu peço agora que você venha unir a sua fé junto comigo. Aqui, eu estou aqui em casa, estou com a minha filha aqui, a Caroline, que vai estar me ajudando. Nessa noite está aqui do meu lado aqui. E ela vai estar fazendo menção de alguns versículos que nós vamos estar mencionando, né, no decorrer da live. Mas eu gostaria nesse momento, antes de qualquer coisa, fazer uma oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu queria que você unisse comigo aí. Nesse momento, você venha se dispor a estar em espírito de oração. E vamos nos unir aqui, vamos orar, agradecer, exaltar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Oremos. Pai querido e amado, nós entramos na tua presença mais esta vez. E somos agradecidos pela essa oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos concedido nessa noite. Primeiramente, de poder, Senhor, nos reunir, mesmo que seja, Deus, por esse canal, Senhor, por essa ferramenta que é a internet. Pai, desde já te agradeço, que o Senhor possa abençoar a todos os lares que vão ser alcançados, as pessoas que vão participar nessa noite, que elas venham ser abençoadas pelo Senhor, e futuramente eu também acredito, vai estar, Pai, essa palavra, este culto estará registrado na página da nossa igreja, a Igreja Mensageiros de Deus, e todas as vidas que ouvirem, assistir, Pai, a este culto, a essa transmissão ao vivo, possam ser tocadas, possam receber a bênção, possam receber a cura, a libertação e a restauração. Pai, nós entregamos em teu nome este momento. Consagrado seja o Senhor essa noite, este culto, em nome de Jesus. Deus abençoa cada um de nós nessa noite.
E, Pai, em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos. Amém? Graças a Deus. Vou pedir, Caroline, abre para mim aí Romanos 12, versículo 1 e 2. O que está escrito aí, Caroline? Vamos botar uma base bíblica aí. Pode falar. Rogou vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para aí. O vosso culto racional. Então, olha só. Olha que interessante. O que é culto à luz da Bíblia, irmãos? Porque é como eu disse no início da live aí. Nós estávamos falando. Muitas pessoas estão falando que estão com saudade de culto. Mas o que é culto? O que é culto para você? Porque se nós não tomarmos o devido cuidado, o simples fato de nos deslocarmos, seja da nossa casa, ou seja até mesmo diretamente do nosso trabalho para um determinado lugar que nós costumamos chamar de igreja, de templo, de igreja, se nós não tomarmos o devido cuidado, se nós não dermos a devida atenção, vai cair na rotina. E podemos correr o risco de ser só um ato religioso. Ou, como é que eu posso dizer para você? Apenas uma liturgia. Claro que a liturgia precisa, porque a liturgia faz parte da organização de um culto. Agora, o que eu quero que você entenda, o que é culto à luz da Bíblia Sagrada? O que Deus diz a respeito do que é culto? Se hoje você conversando com uma pessoa e você mencionasse que saudade que eu estou de ir ao culto na minha igreja. E a pessoa que está conversando com você, que está diante de você, te perguntasse: o que é culto? Explica para mim o que é culto. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes e as pessoas me respondem que culto é adoração, culto é palavra, culto é louvor. Isso nada é culto. Nada disso é culto. Isso constitui o culto. Isso faz parte do momento a qual nós estamos cultuando. E isso é necessário, é imprescindível. Isso faz parte do culto. Mas não é culto. Culto, nós precisamos entender. Paulo, ele deixa aqui, ele afirma que ele roga a igreja, ele roga a Deus para que a igreja se apresentasse a Deus e entregasse o culto racional. Nós precisamos entender isso. Se alguém, a partir de agora, te perguntar o que é culto, sabe o que você vai responder? É relacionamento. Relacionamento. Ou seja, eu estou indo me relacionar com Deus. E a Bíblia nos mostra 3 formas de culto. O culto individual. O culto individual. E também nós temos o culto doméstico. Por exemplo, eu estou fazendo aqui essa live a pedido da nossa direção da igreja, dos nossos pastores, e desde já quero mandar um beijo ao pastor Francisco, pastora Fátima. O Lucas, ele falou: bicho, tem como você estar ministrando na quarta-feira? Porque eu estava ministrando ontem eu estava em culto numa outra determinada igreja, ou denominação. Filha, fecha ali a porta de vidro por causa do latido do cachorro. Obrigado. O que acontece? Nós temos que entender uma coisa. Nós temos o culto individual e nós temos o nosso culto doméstico. Por exemplo, como eu estava dizendo, eu estou aqui na minha casa. É uma live? É, mas não deixa de ser um culto doméstico.
E também nós temos o culto também coletivo. A Bíblia ela vai mostrar esses 3 tipos de culto. O culto coletivo, que esse culto coletivo é aquele que a gente está acostumado a falar. Qual que é o culto coletivo? Aquele que você vai na igreja. Aquele que você está lá na tua igreja, junto dos seus irmãos. Esse é o culto coletivo. Você está entendendo? E esses 3 tipos de culto, ou 3 formas de cultuar, ou 3 formas de se relacionar com Deus, apontam para o átrio santo e santíssimo. Você está entendendo, meus queridos? Então, se alguém perguntar para você o que é culto, culto é relacionamento. E você pode, você lembra que no começo aqui da live, no começo dessa transmissão, eu disse que nós temos que tomar o devido cuidado, dar a devida atenção, para que o nosso culto não seja um culto rotineiro, para que nós não venhamos cair na mesmice. Você tem que prestar atenção nisso, porque você pode até ir para a igreja, mas não consegue se relacionar com Deus. Talvez devido aos problemas, as dificuldades que você enfrenta dia a dia. Talvez uma discussão, hora antes de você se deslocar da sua casa para o local aonde nós vamos nos apresentar ali publicamente e vamos prestar um culto. Ou seja, pressupõe nós vamos sair de casa para um determinado lugar para nos relacionar com Deus. Mas aí, ao chegar lá, se nós não estivermos bem, nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, é um culto doméstico. Para você é uma live, é uma transmissão ao vivo. Mas entenda algo, ainda que eu estou aqui ministrando a palavra, eu tenho que ter, antes de estar no meu culto doméstico, eu já tenho que estar prestando o meu culto individual. O meu culto individual, ele vai marcar como vai ser o meu culto em qualquer lugar que eu esteja. Esteja que eu digo publicamente. Então a Bíblia ela vai apontar para 3 tipos de culto. O culto seu, o seu culto individual, o seu culto familiar, doméstico, o culto com a família sua dentro da sua casa. E aí, eu já quero abrir um parênteses. Você tem feito o culto dentro da sua casa? Principalmente pelo momento a qual atravessamos hoje, que é mundial, essa crise, essa pandemia, você tem tirado um dia da semana para cultuar dentro da sua casa? Ou pelo menos para fazer um ensinamento com os filhos, aquele momento? Você precisa começar a desenvolver isso na sua vida. E preste atenção. É necessário. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Hoje, vamos tentar entender o que é culto à luz da Bíblia. Para quando nós tivermos novamente a mesma oportunidade que nós tínhamos lá atrás, de estar semana inteira dentro da igreja, não seja algo somente religioso, para marcar presença, algo presencial. O pastor tem que me ver, a pastora tem que me ver, o bispo tem que me ver. Não, eu não tenho que ver ninguém, o seu culto é para Deus. Você vai para aquele lugar para se relacionar com Deus. Só que você tem que entender que a palavra de Deus, a luz bíblica, culto, tem 3 maneiras, tem 3 formas. E qual é? Você prestando o seu culto individual, você prestando o seu culto dentro da sua casa com sua família, o culto doméstico e o culto público dentro do templo. Então presta atenção nisso, é o culto coletivo. Hoje nós estamos cultuando dentro de casa. É um culto doméstico. Mas daqui a pouco nós vamos fazer o ajuntamento. Lá onde nós temos por endereço a nossa igreja, lá na Vila Aparecida. O que eu quero que você entenda, que culto é relacionamento. E aonde quer que você esteja, o relacionamento não pode ser quebrado. Louvor constitui o culto, oração constitui o culto, ministração da palavra constitui o culto. Mas culto é o seu relacionar com Deus. Então qual o motivo de Deus levantar homens e mulheres e colocar no coração dele e dela o interesse de ele locar um lugar para prestar culto público? É para você voltar a se relacionar com Deus.
Sabe onde foi o primeiro? Sabe onde nós vemos na Bíblia Sagrada o primeiro culto? Na Bíblia. Filha, abre aí para mim, Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Abre aí na sua casa. Pode falar, filha. E ouviram a voz do Senhor Deus. Peraí, fala mais alto que o cachorro tá latindo lá. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Você viu aí? Na viração do dia, todo dia, Deus descia aonde? Deus descia aonde? Você está entendendo? Deus ia até o Éden. Mas falava com o homem aonde? No jardim, lá no Éden, no jardim. Deus descia do paraíso e falava com o homem no jardim. Você está entendendo, meu amado? O primeiro culto, biblicamente dizendo, o primeiro culto já é apresentado aonde? Em Gênesis 3, culto individual. Você está entendendo? Você está conseguindo entender isso? Nós temos o paraíso e nós temos o Éden, dentro do paraíso. Nós temos lá. O paraíso hoje representa a igreja, o local. Só que Deus fala no jardim do Éden, Deus fala no Éden. Sabe o que significa o Éden espiritualmente dizendo para a tua vida? O teu coração. Tem um local que Deus fala. E esse local é o teu coração. Como é que está o teu coração hoje? Você está conseguindo se relacionar com Deus? Filha, abre aí, Salmo 122. Salmo 122 vai dizer, o salmista Davi vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem pessoas que interpretam esse texto de forma errônea, de forma errada. O que está escrito aí, minha filha? 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você viu aí? Tem gente que acha que para ter alegria, ele tem que estar dentro do templo. Não! O teu culto começa antes de você estar no templo. Você já é cheio da alegria antes de chegar no templo. O templo é quando você encerra teu culto. O teu culto é antes do templo. Você está entendendo? Tem gente que fala assim, nossa, eu fui no culto e não senti nada hoje. O pregador não falou comigo. Não é o pregador. O problema não está no pregador. O problema não está no local, no prédio onde está estabelecida a placa da igreja. O problema está em nós, é dentro do nosso coração. Muitas vezes nós estamos tomados por uma frieza, por desânimo, por um abatimento, por uma apatia. Hoje você tem que entender, o que é culto? É relacionamento. Você pode estar dentro lá da tua igreja, lá na parte física da tua igreja, só que se você não entender isso, que o teu culto começa antes. O salmista, ele foi tomado por uma alegria, ele se encheu de gozo quando falaram, quando mencionaram, hoje é dia de cultos. Você vai no culto, ele já foi tomado daquela densa alegria e não via a hora de chegar o momento de ele estar lá dentro, junto com o corpo, junto com a igreja, junto com o povo de Deus. Para prestar um culto público, amém. Ou dentro de um culto caseiro, amém. Mas o culto já começou individualmente, como Adão. E como o salmista Davi, o culto já começou individualmente. Eu me alegrei. O meu culto eu já começo antes. O término do teu culto é dentro do templo. Só que tem gente que acha que o início do culto é no templo. Não. O templo é para você encerrar o seu culto. Você está entendendo? O culto começa antes. Você se prepara antes. Você tem que entender isso. Eu estou falando à luz da Bíblia. Tem um monte de gente hoje ensinando um monte de coisa dentro das igrejas, só que ela não sabe nem o que é culto.
E hoje eu quero te ensinar o que é culto. O teu culto começa antes. Na igreja é a parte de você concluir o teu culto. Então você não pode ir para a igreja só porque você tem que se mostrar para alguém lá dentro. Ou alguém tem que te ver que você está lá. É uma formalidade. Hoje tem muita gente que está servindo a Deus, mas está servindo debaixo de formalidade. Acaba com isso na tua vida. Você tem que sair da tua casa. Lá no teu trabalho, quando você sai de casa para trabalhar, para estudar, você já começou o seu culto. A hora que você acorda, você já está começando em culto, meu irmão. Minha irmã, você está me ouvindo? O culto começa antes. Eu preciso que você entenda isso. O templo, estar no templo, ir para o templo, se reunir com os irmãos, seja como eu disse, num culto dentro de casa, na casa do irmão, na casa do fulano, do beltrano, do ciclano, amém, não importa. Ali é o momento de concluir o culto, porque o teu culto já começou horas antes. O teu culto começa individualmente, meu amado, minha amada. Agora, se chegar lá à noite e você só lembrar que você precisa fazer algo para Deus, na hora de estar lá no culto, esquece, o teu culto vai ser frio, o teu culto vai ser morno, o teu culto vai ser indigesto, porque dependendo da palavra você acha que você não... Que negócio, gostei, não gostei, recebo, não recebo. Você está entendendo? Você está compreendendo? A importância do culto. E o que é culto? Relacionamento. Então entenda isso. Culto, a luz bíblica, aponta para 3 formas, 3 maneiras, 3 procedimentos de culto. O culto individual, primeiro. O culto domiciliar, dentro do lar, dentro da sua casa. E o culto lá, aquele público, o coletivo, o dentro da igreja, o dentro do templo. Só que você tem que lembrar que o teu culto é racional. Você tem que lembrar que o teu culto começa antes. O teu culto não começa quando você pisa para dentro da igreja. Quando você pisa para dentro da igreja, ei, escute uma coisa. Quando você pisa para dentro da igreja, é a fase final do teu culto, porque você já está cultuando desde a hora que você acordou. Aleluia! Você está entendendo, amado? Você está entendendo aí, ô família? Meus irmãos? Então não cai na besteira de querer se apresentar aos homens. Não caia na besteira de fazer algo formal, religioso. Fique em casa. Melhor você não ir. Porque se você não entender que Deus, na viração do dia, já está te visitando, como ele fazia com Adão. E ó, eu vou te dizer outra coisa. Tem gente que fala assim, eu caí, eu pequei. Estou em pecado, eu caí. Adão tinha caído, estava em pecado. E Deus não deixou de visitar ele. Então, para algumas pessoas religiosas, formalistas, legalistas, pessoas legalistas e formalistas, que costumam dar desculpa para não ir para o culto, porque pecou, porque caiu, porque escorregou, porque tropeçou. Isso não é desculpa, vai para o culto. Se apresenta a Deus. Porque Deus não vira as costas, é nós que viramos as costas. Você está entendendo? Está entrando na tua mente? Não cai na besteira de falar, eu aprendi assim, assim acabou. Não, não é assim. Hoje eu vou te ensinar o que é culto. E Adão, caído, em pecado, separado, naquele momento que ele come do fruto que a mulher dele deu para ele comeu. Ele tentou se esconder e Deus fala assim, aonde está? Deus estava lá, Deus foi lá, Deus continuou fazendo o que ele sempre fazia. Então, em nome de Jesus, toma ânimo aí, toma força e retoma a tua vida da onde parou. E volta a se apresentar diante de Deus, porque Deus vai honrar. Você está entendendo o que eu estou falando e estou ministrando nessa noite? Nem o pecado nos tira da presença de Deus. Não é o que Paulo diz a Romanos? O que vai nos separar do amor de Deus? Não tem morte, não tem nudez, não tem fome, não tem anjo, não tem demônio, não tem nada.
Nada nos separará do amor de Deus. Adão caído lá no Éden, Deus volta no mesmo lugar, como de sempre. Mas ele tentou se esconder. Não caia na síndrome de Adão, que depois que erra, depois que escorrega, depois que fracassa, tenta se esconder. Não adianta. Não atrapalhe o agir de Deus na tua vida. O que é culto? À luz da Bíblia, relacionamento. Você está entendendo, meu querido? Escute isso. Aprenda isso. Olha só. Filha, abre aí para mim, filha. 1 Coríntios 14, 40. E eu vou te dizer mais, hein? Lembra dos 2 ladrões da cruz? Estou falando aí em cima de pecado. Os 2 ladrões da cruz, ó. Os 2 ladrões da cruz e Jesus lá no meio, certo? Correto? A vida de pecado desses 2 homens levaram ele para a cruz. E o pecado expôs tanto um quanto o outro. Mas o pecado, escute uma coisa, nós sempre aprendemos dentro da igreja que o pecado nos leva, escuta aqui, nós aprendemos que o pecado nos leva para o inferno. E eu vou rebater isso hoje. O pecado não te leva para o inferno. O que te coloca no inferno é a falta de relacionamento com Deus. Porque quando você escolhe se relacionar com Deus, a tua vida muda. Toma um novo rumo. Porque os 2 ladrões pecaram, erraram, foram para onde? Na cruz, ficaram expostos. O pecado expõe. O pecado desmoraliza. Porém, um desses 2 se relacionou com Deus. E Deus falou o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então o que leva o homem para o inferno? É a vida do pecado? Não, a falta da comunhão, a falta de relacionamento com Deus. Então não importa onde você errou, não importa onde você caiu, não importa o que você cometeu de pecado, Deus está dizendo: se você voltar e me cultuar, me buscar, me invocar, se relacionar comigo, pode ter certeza, eu mudo a tua história. Deu para entender isso? Você está entendendo isso nessa noite? Tem muita gente falando: estou com saudade de ir no culto, mas nem sabe o que é culto. Então hoje vamos entender o que é culto à luz da Bíblia. Para quando você voltar a se relacionar dentro do templo, ou seja, você for prestar um culto coletivo, você saiba bem o que você está fazendo. Você tem a noção exata do que você está fazendo. Culto é relacionamento. Lembre-se, os 2 ladrões da cruz, um deles se relacionou, o outro não se relacionou com Deus. O que não se relacionou foi para o inferno, o que se relacionou foi para o paraíso. Então, pecado não é justificativo para você deixar a igreja, ou deixar de cultuar, deixar de se relacionar. Deus está aqui para perdoar você. Deus está aqui para fazer você voltar a se relacionar com Ele. Deu para entender isso? Presta atenção no que nós vamos continuar falando, filha. 1 Coríntios 14, 40. 14:40. 1 Coríntios 14:40. Vem pro pai. Olha o que está dizendo aí, ó. Presta atenção. Todo culto é necessário que nós venhamos ter, como é que eu posso dizer? Uma liturgia. A liturgia é necessária. O que está escrito aí, filha? Faça-se tudo decentemente. Isso. Ó, com ordem. Com ordem e decência. Porque a igreja de Coríntios, ela estava bagunçada. Pessoas estavam pregando, aí a outra já entrava lançando profecia, falando língua estranha. Era aquela bagunça. Aí foi dada aquela liturgia. O pai da liturgia é John Wesley, que originou a igreja metodista.
Ok? E a igreja metodista, por sua vez, a palavra metodista, ela vem do quê? De metódico. Então, ou seja, é necessário colocar ordem no culto? Claro que é. É necessário. Então, assim, como é que eu posso dizer para você? O culto tem que ter organização? Tem. Por isso que nós temos lá a igreja. E tem que ter uma determinada organização. Você está entendendo, querido? Então, escute isso aqui. O seu culto tem que ser organizado. É com ordem e é com decência. E agora eu estou falando do âmbito pessoal. Então, arruma a sua vida. Se você precisa arrumar a sua vida, começa a plumar aí para que o seu culto Deus receba. Está entendendo? Tenta arrumar a sua vida. Tenta crer mais no Evangelho. Tenta acreditar mais nas palavras de Deus para que você possa entregar um culto que Deus receba. É com ordem e com decência. Você está entendendo, meu amado? Olha só, culto, presta atenção, culto sem relacionamento é só liturgia. A liturgia é necessária? Claro que a liturgia é necessária. É imprescindível? É imprescindível. Só que você precisa entender que culto é relacionamento. Então nós não podemos só ficar naquela liturgia, nós temos que dar o nosso melhor. Vamos lá. A palavra culto, no grego koiné, ela aponta para 3 coisas. A palavra culto. A palavra culto, ela tem uma tradução, que a palavra culto vem da palavra latreia. E o que significa latreia? No grego koiné, latreia tem 3 significados. Primeiro significado, trabalho. Segundo significado, serviço. E terceiro é relacionamento. Você está entendendo, meu amado? Então presta atenção numa coisa. Escuta aqui. Primeiro, na ordem de trabalho, não está falando, como é que eu posso dizer, trabalho como labutar, como martírio. Está falando de trabalho de honra, com o significado de honrar a Deus. Você quer honrar a Deus? Quando você estiver fazendo o seu culto, que culto? Pode ser o individual, pode ser também o doméstico, ou pode ser lá no templo, não importa, culto é relacionamento. Quando você está se relacionando, você tem que entender que você tem que honrar a Deus. A honra tem que existir. Você tem que ser a mesma pessoa, seja no culto coletivo, ou seja no seu culto individual, você é a mesma pessoa, isso é honrar. É que nem a Bíblia diz, honra filhos, honra pai e mãe, correto? Só para você entender, o que é honrar? O filho, na presença do pai, ele tem um comportamento. Só que tem filhos, na ausência dos pais, ele tem outro comportamento. Isso não é honrar. O que é honrar? Aquilo que o filho é na cara do pai, na ausência do pai, ele continua sendo o mesmo. Você está entendendo? Então, o culto seu, para Deus aceitar o teu culto, para Deus receber o teu culto, para você conseguir de forma sadia se relacionar com Deus de forma boa, para que lá na frente Deus possa te honrar e vai acontecer aquilo que Paulo disse à igreja de Romanos, que você venha comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida, que você que está me ouvindo, você tem que entender uma coisa, seja sincero, seja obediente, honre a Deus, sinceridade, transparência, seja uma pessoa transparente, sincera, honre a Deus. Culto, no grego koiné, latreia. Latreia significa trabalho, serviço e relacionamento. Então, culto tem 3 vertentes. Quando nós nos juntamos para cultuar a Deus, nos relacionar com Deus, a nossa relação é de trabalho e de serviço. Tem gente que, por exemplo, como é que eu posso dizer? Eu até tinha escrito aqui, tá aqui, ó. Tem pessoas, por exemplo, na parte de serviço, que também faz parte do culto, do seu relacionamento com Deus. Então, a forma do homem se relacionar com Deus é no trabalho, é na honra, é honrando a Deus e
No serviço, tem gente que só quer ser vista, só quer aparecer, só quer holofote, mas não quer servir, não quer ter serviço. E aí? Por exemplo, hoje, eu estou aqui dando a minha cara para bater, estou pregando, estou ministrando a palavra. Mas sabe o que é mais importante dentro de uma igreja? Por exemplo, aquelas tias, aquelas professoras de jovens, de adolescente, de criança, de juniores. Elas são vistas? Não. O meu serviço que eu estou dando a Deus aqui agora é para o presente. Só que elas estão fazendo um trabalho que é para o futuro. E muitas vezes não são aplaudidas. Muitas vezes não tem uma palavra de apoio. Não tem uma palavra de incentivo. Ninguém mostra preocupação com a parte da zeladoria da igreja. Não tem uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. Porque esse tipo de trabalho não aparece. Mas tudo isso constitui para que você depois chegue naquele lugar e encontre um ambiente sadio, um ambiente propício para você se relacionar com Deus. E o que eu estou dizendo, por exemplo, das professoras que ministram vida de criança, o departamento infantil de uma igreja. Olha como ele é importante. Só que muitas vezes ninguém dá valor, porque é um trabalho que é feito atrás das cortinas, nos bastidores. Mas é um trabalho que vai perdurar para o futuro. Então as pessoas hoje, na maioria das vezes, elas querem ser vistas, elas querem ser notadas, mas ela não quer ter serviço. E culto, presta atenção, culto é trabalho e é serviço. Então, se você está prestando o seu culto individual, preste atenção, honre a Deus aonde quer que você esteja, debaixo do ambiente que for, honre a Deus, obedeça a Deus, trabalho e serviço. Você está aqui para servir. E muitas vezes servir não quer dizer que você vai ser visto, que você vai ser aplaudido. Você está entendendo? O que é culto? Isso é culto. O que é culto? Relacionamento. Só que relacionamento parte de duas partes. O trabalho e o serviço. Pessoas têm que entender que elas têm que servir. Nós temos que aprender a servir. E temos que aprender a honrar a Deus. Tá entendendo, meu querido? Eu vou correr. Olha só que coisa interessante. Olha aí, pessoas querem mais ser vistas, querem posição, querem lugar de destaque, mas não gostam de servir, não gostam de serviço. Medica. Presta atenção nisso, hein? Olha agora, escuta isso aqui. O que não pode faltar num culto? Filha, abre aí para mim. 1 Coríntios, não, melhor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia aí, Gênesis 22:7. O que não pode faltar num culto? Você sabe? Eu estou falando aqui, estou explicando o que é culto. O que não pode faltar num culto? Gênesis 22:7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quando você vai prestar culto, o teu culto é para quem? O culto que Deus aceita tem que ter o cordeiro. O cordeiro. Se não tiver cordeiro, meu irmão, o que eu estou pregando? O culto é para Deus. O culto é cristocêntrico. Cristo no centro de todas as coisas do teu coração. Só que tem gente que se coloca no lugar de Deus e cultua as suas vontades, os seus querer. O que é culto? O cordeiro. Você tem que entender isso. O teu culto tem que ser prestado a quem? Ao cordeiro. O que não pode faltar no culto? Adoração ao cordeiro. Lembra da passagem da Páscoa? Êxodo capítulo 12.
O versículo 3 vai dizer que Deus disse a Moisés: quando forem para dentro de casa, vai prestar um culto. Só que tem um detalhe: pega o cordeiro. Não pode faltar cordeiro. A família tem que comer o cordeiro. E se um cordeiro for muito para uma família, manda chamar, reunir outras famílias para que todos comam o cordeiro. Tem pessoas que valorizam mais, quando nós falamos ali dessa passagem da Páscoa, valoriza mais o sangue nos umbrais da porta. Mas o que não pode faltar na tua vida é o cordeiro. O que não pode faltar no culto, o cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Os 24 anciões, e lá estava o cordeiro. Você tem que entender isso. João Batista, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. No culto não pode faltar adoração ao cordeiro, a Cristo. O relacionamento é com Cristo. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que Cristo é o cordeiro pascal, o cordeiro da nossa vida. Então não pode faltar o cordeiro. Segundo, o que não pode faltar no culto? Filho, abre aí. Abre aí. Gênesis 12, versículo 4. Olha o que não pode faltar num culto. Eu falei que não pode faltar o cordeiro, agora não pode faltar o glória. O que é glória, irmão? O que significa a palavra glória? Honra adquiridas por obras. O que está escrito no versículo 4, filha? É 12:4, né? Gênesis 12:4, né? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Quantos anos? 75 anos. Quantos anos ele ficou aguardando a promessa? 25 anos. Abre aí. Romanos 4, 19. Romanos 4, 19. O que está escrito lá? Romanos 4, 19. Vamos lá, bem alto. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Continua, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dando o quê? Glória a Deus. Dando o quê? Glória a Deus. Fala mais alto aí. Dando o quê? Glória a Deus. O que é glória, irmão? Eu não estou falando da glória que vem de cima para baixo. A glória, por exemplo, de Isaías capítulo 6. Ou de Salomão quando orava e o templo foi tomado da sua glória. Eu estou falando da glória de baixo que sobe para cima. A glória da criação ao Criador. Num culto não pode faltar glória. Aí, escuta aqui. O pastor ou o pregador está lá na igreja, lá no púlpito, lá no altar e fala, dá um glória. Aí você fica quietinho, você não fala nada. E fala, mas que saco. Tá pedindo para eu dar glória. Que negócio é esse ficar toda hora dando glória, 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 glória. Ei, glória é honra adquirida por obra. Quando você libera um glória, você está afirmando no reino espiritual que Deus está fazendo a obra. Além do que, glória é alimento para a tua alma. O glória é a vitamina para a tua alma. Porque toda vez que você libera um glória com a tua boca, você está afirmando, Deus está fazendo, Deus vai fazer. Então, o que não pode faltar no culto? O cordeiro. O que não pode faltar no culto? O glória. O que não pode faltar? Abre aí, Salmo 134, verso 2. Salmo 134, versículo 2.
culto à luz da Bíblia. O que é culto à luz da Bíblia? Culto à luz da Bíblia. Salmo 134, versículo 2. Não achou? Vou tentar te ajudar aqui. Salmo 134. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos lá. Achou aí, filha? Sumiu da tua Bíblia? Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Lembra quando a gente fala assim, levanta a sua mão que eu quero profetizar. Lembra daquele texto de Êxodo 17, versículo 11? Josué estava na guerra contra o rei dos Amalequitas, Ameleque. E a Bíblia diz que Moisés ficou no monte, porém Josué ficou na batalha, lá embaixo. Moisés subiu para o monte. E presta atenção aqui no negócio. Moisés sobe e chama Arão e Ur. E a palavra de Deus diz bem assim: enquanto a mão de Moisés estava levantada para o céu, Josué e Israel prevalecia. Mas quando a mão de Moisés caía, os amalequitas prevalecia. Aí Arão de um lado, Ur do outro lado, sustentam a mão de Moisés levantada para o alto, e Deus deu vitória. Sabe o que é levantar as mãos, meus irmãos? Se render a Deus. O que precisa acontecer de novo na tua vida para você se render? Ou o que está faltando acontecer na tua vida para você se render a Deus? Se você fosse agora na rua, desse uma caminhada e você fosse assim muito rápido, uma pessoa se aproximasse de você e declarasse assim um assalto, qual é a primeira atitude sua? Levantar as mãos, ou seja, você está se rendendo. Deus, quando você está em culto, Deus quer que você se renda. Quando o pregador, quando o pastor, quando os missionários estão ministrando a palavra na tua igreja, ou em qualquer lugar, ou quando você está sendo ministrado, ele fala, levanta a tua mão. Levantar as mãos é a mesma coisa que voltar a tomar a posição de Moisés e dizer, amalequita, jebuseu, filisteu, problema, dificuldade, vai cair por terra, porque a minha mão está adorando e exaltando a Deus na direção do céu. O que eu quero que você entenda, se renda a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, engrandeça a Deus. Aponte as tuas mãos sem ira e sem contenda, levanta elas sem ira, sem contenda, na direção do céu, e pode ter certeza, o mal vai cair, o problema vai cair, a doença vai cair, a libertação vai acontecer, a restituição vai acontecer, porque Deus vai te honrar. Que é que não pode faltar no culto? O Cordeiro. O teu glória, que é honra adquirida por obra. Quando você dá um glória, quando você libera um glória, você está dizendo, Deus está fazendo. E quando você levanta a tua mão para o céu, meu irmão, você assume a posição de Moisés. E na batalha que você está atravessando hoje, Deus vai te dar vitória. Mas levanta a tua mão. O que não pode faltar no teu culto? Mão levantada, glória a Deus, adoração ao Cordeiro. Seja no culto do lar, seja no culto público, seja no culto individual, não importa onde você esteja. Culto é relacionamento. No momento que você acorda, que você começa a se relacionar com Deus, faça o que tiver que fazer, porque Deus vai fazer a parte dele. Hoje eu estava trabalhando. E diversas vezes dentro da casa vazia, eu pintando, eu levantava a mão, eu dava glória, eu dava aleluia. Estava me relacionando com Deus, o meu culto particular, o meu culto individual.
Eu lembrei do salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram. Ele não estava no templo. No templo, a hora que ele chegou no templo, ele estava concluindo o louvor e a adoração dele. Ele estava encerrando o culto, porque o culto dele já tinha começado antes. Se prepare antes, esteja preparado para toda e qualquer situação, porque culto é relacionamento. Você está entendendo? O que é culto? Relacionamento com Deus. Nós temos o paraíso e nós temos o jardim do Éden. São dois lugares distintos, um ligado ao outro. Paraíso significa igreja, templo físico. Mas também nós temos o Éden. Só que Deus falava com Adão aonde? É no Éden. Deus falava no coração. Deus quer falar com você no seu coração. Por isso que Salomão diz, Provérbios 4, em tudo, cuidado que você tem que ter, guarda o teu coração. Porque deles procede as saídas e as entradas da tua vida, da sua vida ou da vida. Você está entendendo? O teu culto não começa na igreja, o teu culto termina na igreja. Porque o teu culto começa quando você acorda. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Meu culto é antes. Na igreja, quando eu chego na igreja, eu já estou em fase de concluir o meu culto. Você está entendendo, meu querido? Porque culto é relacionamento. O que não pode faltar num culto? Filho, abre aí. Abre aí. Não, pode deixar. Aleluia. Presta atenção na minha colocação. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui hoje. Filha, depois você abre a Bíblia para mim, por favor. Em Apocalipse 22, 21. 22, 21. Presta atenção. No culto não pode faltar o cordeiro. No culto não pode faltar o teu glória. No culto não pode faltar levantar as mãos. Sabe por quê? Eu vou bater em cima de levantar as mãos ainda. Sabe por que que hoje não tem mais milagre, cura e libertação dentro da igreja? A gente não vê mais sinais, prodígios, milagres, maravilhas, cura divina, como acontecia no passado. Eu estou falando quando acontecia no passado. Hoje já não está mais tendo batismo com o Espírito Santo. Porque Paulo, ele disse para Timóteo que os homens venham orar, interceder, mas que levante as mãos sem ira e sem contenda. Ou seja, sem rivalidade, sem picuinha. Você está vendo a importância de levantar as mãos, de ter as mãos limpas? Porque quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando abaixava a mão, a Amalequita prevalecia. Mas Arão e Ur levantou as mãos e Josué e Israel deu vitória. Deus deu vitória a eles. Levantar as mãos é sinal de vitória de Deus na sua vida. Porque você aprendeu hoje que é se render a Deus. Agora preste atenção, não pode faltar aleluia. E o que significa aleluia? Aleluia é a junção de duas palavras. Duas palavras. Aler e ia. Aler, louvor. Ia, Deus. Adonai. Então o que significa aleluia? Louvor a Deus. O que significa aleluia? Louvor a Deus. Ou seja, se você pegar também no grego koiné, aleluia significa Rael. Onde você quer chegar com isso, bispo? Se você pegar o Salmo 103 ao Salmo 118, são salmos de aleluia, de louvor a Deus, que Jesus cantava o tempo inteiro. Salmo 103, 104, até o Salmo 118. São cânticos de louvores a Deus. Agora presta atenção. Talvez você não saiba, e por isso eu estou aqui hoje e vou te explicar.
Talvez você, quando vai dar sua aleluia, você fala assim, aleluias. A partir de hoje, você não fale mais aleluias. Porque o teu aleluia é no singular. Porque você é uma pessoa monoteísta. Você serve um só Deus. A palavra aleluia é no singular. E ela é indicada, ela significa louvor a Deus. Quando você coloca aleluias, você está dando louvor a deuses. E nós não servimos deuses, nós servimos Deus. Talvez você teve um momento na sua vida que você dava aleluias, aleluias, ou seja, você estava louvando deuses. Nós não louvamos deuses, nós louvamos a Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. Você já conversou com alguma pessoa que de vez em quando ela fala assim, como é que é? Como é que é? Nossa Aparecida, como é que é? Nossa Senhora? Minha Senhora não. Pode ser sua, mas minha não. Não é Nossa Senhora, não é minha. É sua. Minha não. Eu sirvo a Deus. O meu louvor a Deus. Aleluia! O meu aleluia é para Deus. E não para deuses. Deu para entender? O que não pode faltar num culto? O cordeiro. Seu glória, levantar as mãos, o seu aleluia, e não pode faltar o seu amém. O seu amém. Está escrito aí, Apocalipse 22, 21. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós também. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O que está escrito aí? 2 Coríntios 1, 20. Não faz melhor. Abre aí. Isaías 65, 16. Eu vou abrir em 2 Coríntios. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 20. O versículo 20 está escrito assim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Olha só, você pega a palavra amém, eu estava estudando, a palavra amém é alf, men, num. Alf, Deus, men, rei, num, fiel. Amém é um acróstico. É uma palavra em acróstico, ou seja, uma abreviação. Você pega algumas palavras que vêm abreviando. Então, ou seja, o amém, ele significa, na verdade, ele significa 4 coisas. O que ele significa? Rei, fiel, é Deus, rei e fiel. E verdadeiro. Sabe quando Jesus ele fala em verdade vos digo? Em verdade vos digo? Ele está dizendo amém. Porque a palavra amém também significa verdade. Verdade, não verdadeiro, verdade. Por isso que ele afirma em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade. Achou aí, filha? Não tinha achado ainda, via 65,16? Bora rapidão aí, por causa do horário. 65,16. Não conseguiu achar ainda? Ué? Abre aí. 65. 16. 16. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito nos Deus. De verdade, da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas
As angústias passadas estão encobertas diante dos meus olhos. Presta atenção, Carolina. 65:16, né? Olha aqui. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. No Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Ou seja, nós precisamos entender. O amém, você vai estar afirmando que o Deus é Deus, Rei, fiel e verdade. Então hoje, nós precisamos entender uma coisa. Quando um pastor ou quem quer que esteja ministrando a palavra chegar para você, diga amém. Em outras palavras, você vai estar dizendo, o meu Deus, ele é Deus, ele é Rei, ele é fiel e ele é verdade. Você está entendendo o poder dessa palavra, querido? Porque é como eu disse, como nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios 1, 20. Olha lá, olha o que nós lemos agora, nesse instante. 1 Coríntios 1, 20, que diz, porque todas quantas promessas há de Deus, olha aí, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. São nele sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Você está entendendo o que é culto à luz da Bíblia? Então hoje nós não podemos mais ficar ali por ficar, formalismo, algo religioso. Você está aprendendo hoje que o seu culto começa antes. Que o seu culto não pode faltar o cordeiro, não pode faltar o glória, não pode faltar o aleluia, não pode faltar levantar as mãos, não pode faltar o amém. Porque quando você diz amém, você está dizendo que ele é Deus, que ele é fiel, que ele é verdade. Você está entendendo, meu amigo? Minha irmã? Você está dizendo que ele é rei, porque existe uma promessa. E ele é fiel. Você já tem o sim. Então entenda isso. Quando você for para a igreja, vá como Abraão foi. Ele esperou 25 anos para que Isaac nascesse. Mas quando Isaac nasceu, presta atenção. Quando Isaac nasceu, Isaac disse, aonde está o cordeiro? Então presta atenção, querido. O teu culto, você tem que sentir falta do cordeiro. Você não tem que sentir falta só das promessas, você tem que sentir falta do cordeiro. O crente que é crente, ele sente falta do cordeiro, não é da igreja, não é da denominação. O crente que é crente, ele sente falta de relacionar com o cordeiro. O cordeiro faz parte de tudo da vida dele. E é isso que você precisa entender, o que é culto, relacionamento. Relacionamento com quem? Com o cordeiro. Nós temos que tomar o lugar de Isaac, tomar a atitude de Isaac, de chegar para Abraão, para Deus, falar, cadê o cordeiro? Eu quero o cordeiro, está faltando alguma coisa. O meu culto está faltando. Você lembra daquele jovem rico? Que Jesus falou, e aí, o que você tem feito? Ah, eu tenho feito tudo, tá tudo certinho, desde a minha infância, desde a minha mocidade. Eu não minto, eu não dou falso testemunho, eu não roubo, eu não adultero, eu dou dízimo, eu faço tudo, eu dou tudo certinho. Aí Jesus fala, mas ainda te falta uma coisa. O que faltava para aquele jovem rico? Faltava o cordeiro. Quantas pessoas estão na igreja? Irmão, presta atenção. Salvação não está em ir para a igreja. Salvação está em você sentir falta do cordeiro. No teu culto não pode faltar o cordeiro.
No teu casamento não pode faltar o cordeiro. No teu relacionamento, no teu namoro sem cordeiro, não tem jeito, filho. A tua empresa não pode faltar o cordeiro. No teu ministério não pode faltar o cordeiro. Você tem que chamar a atenção do cordeiro, você tem que sentir falta do cordeiro. A tua vida espiritual tem que ter cordeiro para você fazer a passagem, para você alcançar a transição, para você se tornar uma nova criatura. Lembra da Páscoa? Páscoa significa passagem. Para você sair da escravidão que o pecado lhe impõe, que o pecado te submete, essa opressão, o único jeito, ainda que você se sinta fechado, preso dentro de casa, não importa se está com o cordeiro, comendo o cordeiro, se alimentando do cordeiro, o cordeiro é fundamental na tua vida, tem que ter cordeiro, o teu culto é para o cordeiro. Você está pensando em casar, namorar, noivar? Põe o cordeiro, pergunta para o cordeiro. Chama o cordeiro. Quando você chamar o cordeiro para a tua vida, quando você fazer você tiver a mesma atitude de Isaac. Pai, ô meu pai, tem fogo, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? Tem gente que não sente mais falta do cordeiro. Você tem o seu culto pessoal, você tem o seu culto familiar da sua casa, do seu lar, o culto doméstico. Você tem o teu culto coletivo. Não pode faltar cordeiro. Não pode faltar glória, porque glória significa honra adquirida por obra. Quem não dá glória é porque não vê Deus trabalhando na vida dele. Porque o único que é digno de toda honra e toda glória é o cordeiro. Então eu dou glória para o cordeiro. Porque quando eu dou glória, eu estou afirmando. O meu glória afirma. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Honras a Deus. Porque Ele está fazendo a obra na minha vida. Aleluia. Eu dou meu aleluia. Eu dou louvor a Deus. Eu não louvo deuses. Eu não dou meu louvor a deuses. Eu dou meu louvor a Deus. Aleluia! Você aprendeu hoje que aleluia significa louvor a Deus. Então o meu louvor é a Deus. Você aprendeu que tem que ter um amém. Porque amém significa Deus, Ele é rei, Ele é fiel e Ele é a verdade. Você aprendeu que você tem que levantar as mãos. Mãos levantadas, sinal que você se rendeu a Deus. Se você se rendeu a Deus, pode ter certeza absoluta. Essa guerra você já venceu. Porque enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel prevalecia. Levanta a tua mão. E você que está me ouvindo hoje nessa live, dá um glória, dá um aleluia. Diga amém, faz o que quiser, porque Deus vai te dar a vitória. A vitória é certa. Para quem tiver com a mão levantada, eu libero essa palavra. A vitória é certa. Você vai passar, você vai conseguir, você vai ultrapassar essa barreira. E olha, presta atenção, por mais que você não tenha força, levanta a tua mão sem força mesmo e tenha certeza, Deus vai te honrar. Aleluia. Aleluia é louvor a Deus. A partir de hoje, se você um dia deu aleluias, não tem problema, mas hoje você aprendeu aleluia, louvor a Deus e não a deuses. Pastor, mas eu aprendi de outro jeito. Pastor, eu não sabia. Sem problema, querido. Começa a fazer o certo agora, porque o que eu estou pregando hoje é como se fosse um culto de ensinamento. É mentoria. E a palavra mentoria vem da palavra metanoia. A palavra metanoia significa mudança de pensamento. E Paulo diz, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos na sua maneira de pensar, para que lá na frente você venha comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de vida. Toma posse dessa palavra que eu ministrei hoje e pode ter certeza absoluta, vai ter resultado e você vai ter qualidade de vida.
Glória a Deus. Honra adquirida por obras. Deus está fazendo obras na sua vida. Deus está trabalhando. Lembre que culto significa 3 coisas também. Não esqueça disso. Trabalho, serviço e relacionamento. Todo relacionamento com Deus exige trabalho, honra, serviço, servir. Não queira ficar debaixo de holofote para ser aplaudido e visto pelos outros. Mas sirva a Deus. Venha trabalhar para Deus. Preste um serviço para Deus. Que oração, filha? Amém. Nós vamos encerrar. Já está dando aí 12 minutos que nós passamos aí do horário. Era para terminar com 1 horinha, né? Nós estamos em 1h12 de live nessa noite. O que é culto à luz da Bíblia? Você aprendeu que culto é relacionamento. E que o primeiro culto na Bíblia é Gênesis 3. Adão. Que Deus vinha na viração do dia se relacionar. Você aprendeu que o que leva o homem para o inferno é a falta do relacionamento com Deus e não o pecado. O pecado expõe. O pecado envergonha. O pecado escraviza. O pecado te suja, te contamina. Mas ainda em pecado, nada nos separa do amor de Cristo. Adão pecou, Eva pecou e Deus voltou na viração do dia para falar: cadê você, meu filho? Ontem eu vim aqui, você estava coberto da glória. Hoje, você está desse jeito. Mas, ó, é o seguinte, eu vou ter um jeitinho de arrumar aí. Vamos botar aí umas peles de animais aí e volta a se relacionar comigo. Volta a ser o que você era antes. Talvez você tá bem. Mas eu quero dizer para você, se você quer aceitar Jesus, ou se você quer se reconciliar com Jesus, eu quero fazer o apelo a você. Eu quero fazer o apelo. Talvez hoje não tenha ninguém para voltar para Jesus, mas outras pessoas, e até mesmo você, vai compartilhar esse vídeo. Amém? Essa live precisa ser compartilhada. Se você gostou desse ensinamento, você compartilha. Porque outras pessoas também vão entender. Aí, ó, acabaram de dizer amém. Então, quando você fala amém, você está dizendo Deus, Rei, fiel e verdade. Olha que coisa linda! Só quem vai compartilhar essa live, diga amém, dá um glória, dá um aleluia. Então compartilha, porque outras pessoas vão aprender o que é culto à luz da Bíblia. Aí, ó, tem gente já falando aí, glória a Deus. Então o que acontece? Outras pessoas vão ser alcançadas e elas vão poder se relacionar com Deus, voltar a se relacionar com Deus, entendeu? Aceitando a Jesus ou se reconciliando com Jesus. Agora, se você quer se reconciliar ou aceitar Jesus, eu vou fazer uma oração. E no final você vai dizer amém. Amém não significa só assim seja. Mas amém, você está aprendendo. Deus, Rei, fiel e verdade. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, preste atenção. Pai querido e amado, nós entramos na tua presença e aonde houver uma alma que está sendo alcançada por essa transmissão ao vivo, por esse canal chamado internet, e tem um desejo no coração, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se relaciona. O Senhor é um Deus vivo que se relaciona conosco. E nós estamos aqui debaixo de um culto racional. Então, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, a minha oração é que o Senhor venha abrir, se necessário for pela primeira vez, ou se necessário for, reabrir o livro da vida. Escrever ou reescrever o nome dessa pessoa no livro da vida. E você diga aí na sua casa. Você diz aonde quer que você esteja, você diga: eu aceito Jesus, eu me reconcilio com Jesus. E quebre essa aliança que você teve com o mundo e com o diabo. Porque hoje, através do relacionamento com Deus, Deus vai te levantar. E você será exaltado. Pode ter certeza, será exaltada, minha irmã. Amém? Deus, Rei, fiel e verdade. Está entendendo, queridos?
Então, nessa noite, reafirme a sua fé. Diga para Jesus que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. E que o interesse seu é servir, é cultuar, é se relacionar, é trabalhar, é prestar um serviço para Ele, é honrar a Deus. Amém, queridos? Que Deus venha te honrar e te favorecer e te abençoar. E que a tua família seja bendita em Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, da tua família, da tua casa, do teu lar, através do seu trabalho e através da sua igreja. Mais uma vez eu quero mandar um beijo aí para o pastor Francisco, a pastora Fátima, para todo o corpo de obreiro da nossa igreja. Paz seja convosco. Paz de Cristo, graça e paz a todos. Amém? E também estamos ansiosos aí para estarem na igreja. É assim que tiver um culto, nós vamos estar lá. Não teve culto domingo agora, acabei não dando para ir. Mas o próximo culto nós vamos estar todos juntos para a glória do Senhor. Amém? Nós vamos estar encerrando. E eu peço a você, compartilha. Pegue agora esse momento e compartilha com outras pessoas. Amém? Filha, obrigado por ter me ajudado. Ela está falando assim, 10ão. Ela quer R$10. Porque me ajudou aqui hoje na live. Será que eu devo dar 10ão para ela? Dou não. Olha a boneca está aqui, ó. Olha lá. Ai, pai, olha lá, tá com vergonha. Aleluia. Maravilha. Queridos, eu vou estar encerrando, eu vou estar orando para agradecer a Deus pela sua vida e por esse momento que nós passamos juntos, tá bom? Pai querido e amado, entramos na tua presença mais essa vez, somos agradecidos por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Obrigado por esse ensinamento, obrigado por esta palavra. Pai, eu quero, Pai, agradecer a oportunidade que o Senhor, através do pastor Francisco e da pastora Fátima, tem nos dado nessa noite de estarmos ministrando a palavra nesse culto da igreja de quarta-feira. Pai, sê conosco. Pai, as vidas possam ser alcançadas para a glória, a honra, louvor do teu nome. Pai, nos abençoa. Nós estamos encerrando, Pai, esse culto, essa live, mas nós vamos continuar, Pai, nos relacionando com o Senhor, porque o Senhor merece e é para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Pai, não deixa, nós estamos vivendo um período delicado, nós estamos vivendo um momento difícil, e onde tem sido difícil, temos encontrado a dificuldade de trabalhar, e os recursos financeiros só vêm através do trabalho. A minha oração nessa noite, o Senhor conhece, como eu, sou pai de família, mas como eu, muitos que estão nos ouvindo e nos assistindo também são pais de família. Que o Senhor possa abrir uma porta de trabalho. Manifesta, Senhor, um milagre na vida deste meu irmão. Manifesta um milagre na vida desta minha irmã, para que através do trabalho nós possamos alcançar o resultado e trazer o resultado para dentro do nosso lar. Não deixa, Pai, não permita. Pai, eu tomo posse daquela palavra, Pai, que o salmista Davi liberou e declarou. Eu fui moço, agora sou velho, mas eu não vi um justo sequer mendigar o pão. Portanto, Pai, o Senhor é o Deus que provém. A providência vem do Senhor. Eu oro para que o Senhor venha se tornar na nossa vida, na nossa casa, na nossa mesa, o provedor imediato. Manifesta o milagre. E Deus, quem precisa de cura, seja curado. Quem precisa de libertação, seja liberto. Quem precisa de restauração, seja restaurado. Quem precisa de restituição, seja restituído. Glória a Deus. Aleluia. Amém ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Glórias a Deus. Graças a Deus nós estamos encerrando essa live nessa noite. E continue se relacionando com Deus. Continue prestando o seu culto. E que Deus venha te honrar e te favorecer e te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Graça e paz a todos.